tribulação. Aí sim, aí eu tiro os meus escolhidos, os meus ungidos, as minhas ungidas da terra e levo para o descanso. E levo para o descanso. E eu falei, e a matéria? Será que eu vou subir? Não! Os meus receberão um corpo incorruptível e de glória, como a minha palavra fala. Por isso que não adianta o homem se enfeitar. Foi quando eu me envergonhei de mim mesmo. Foi quando hoje eu estou envergonhado de mim mesmo. Ter tentado renovar meu cabelo outra vez, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu estou envergonhado de mim mesmo. Olha, o assunto de hoje, embora tenha o Francisco no meio, é um assunto bem interessante e a gente vai comentar a respeito desse assunto, claro, sempre à luz da Escritura, mas o Francisco, apesar de toda a graça do vídeo, ele citou, rapaz, ele forneceu para nós aí um tema muito interessante que é pouco discutido, né? Que é justamente essa questão do corpo glorificado. Será que quando tivermos um corpo glorificado, e nossos cabelos serão pretinhos, como se tivessem sido pintados, igual o Francisco fez com o dele? Eu acredito que a gente tem muito para conversar e vai ser bem interessante. Vamos lá, meus queridos e amados irmãos. Eu, né, via um pouco aí desse assunto sendo comentado, sendo tratado dentro das igrejas, né, no qual eu passei. E muitos tratam essa questão principalmente ali naquele aspecto, né? Teremos lembranças, né, de terceiros, reconhecerei aí meu pai, reconhecerei minha mãe, reconhecerei minha esposa, meus filhos, minhas filhas, e coisas dessa natureza, né? Lá nós vamos voar, né? Lá nós vamos ali colocar os meninos para fazer montaria em ursos e leões, né? Como estão aí nas cartilhas dos TJ, né? Aqueles desenhos bonitos, né? Aquelas revistinhas deles são bem feitas, são bonitinhas, eu gosto de ver, desenho bonito. Oi? Reni, eu Diga. só não gostava de uma coisa. Eu confesso que eu recebi uns estudos deles, e quando criança eu falava assim, Jesus vai me deixar vestindo roupinha social de novo no céu? Eu vou usar roupinha social? Eu vou usar camisa e calcinha de vinco? Eu não quero esse céu jamais. Eu tinha 8 anos de idade. Falei, eu não quero. Tem isso, né? Tem isso, né? Você tá com um leãozão maravilhoso e tá ali a irmã vestida dignamente, com seu vestidinho amarelo e de flores, certo? E eu ali, o pequeno menino, pensando, o céu é roupinha social. Sai fora. A gente com oportunidade de fazer um tigre lá de gato guerreiro, né? E sair, né, pela Campina, né? Ah, não, eu vou estar de paletó e gravata lá, e não dá, né? Segundo ali, né, a arte dos testemunhos de Jeová. Mas, enfim, então, existe aí essa curiosidade, né? Se lá nós vamos voar ou não, se vamos ter asa como anjos, né? Se é que anjo tem asa, e toda essa coisa. Então, o assunto para quem quiser responder depois, mas se puder obedecer aqui a ordem, né, da forma que já está sendo, glorificação, corpo glorificado. O que a palavra nos aponta, meus queridos? Por gentileza. A base que nós temos sempre é o próprio Senhor Jesus. Não é? Isso. A sua identificação ficou um pouco comprometida quando você começa a ler lá Lucas, capítulo 24. Isso, vocês só lê a Bíblia hoje. Enganamos vocês, pegamos vocês. Hoje tem Bíblia. Então tá bom. Lá em Lucas 24, nós encontramos aí umas coisinhas interessantes a respeito de um Jesus já ressuscitado e glorificado. Muito bem. No ato da sua aparição, até para Maria Madalena, ele não foi identificado de início. Até porque o corpo glorificado do Senhor era glorioso. É lógico que outros colegas aqui vão fazer menção de alguns outros textos bíblicos. E
A questão é, esse é um ser humano palpável, real, visível? Isso é uma coisa importante. Temos que pegar, por exemplo, da pessoa de Jesus. Muito bem. Aqui está o capítulo 24. Nós sabemos da condição, das circunstâncias lá daquele caminho de Emaús, que vai do versículo 13 em diante, né? E todos ficam assim, maravilhados a respeito de Jesus. E agora, no versículo 36, que eu vou fazer uma pequena leitura, que diz que falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. E segundo o conceito deles, já é um conceito herdado do platonismo, e o platonismo, ele recebeu esse conceito lá do Pitágoras, isso mesmo, aquele do Teorema de Pitágoras. E Pitágoras, ele aprendeu isso dos egípcios, recuando mais ainda no tempo. Os egípcios, que são aqueles que criam em seres extracorpóreos, imaginaram, então, que essa seria a situação de Jesus. Ele era um fantasma, uma pessoa intangível. E agora, como é que é esse corpo glorificado? Muito bem. Jesus, no versículo 38, resolve a situação e diz: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A pergunta que algumas pessoas podem sugerir é: não, Jesus estava apenas apresentando algo para eles. Não. Amigos, essa ressurreição de Jesus, este que foi ressuscitado, é o mesmo Jesus que havia sido morto. Tanto é que ele tem os sinais, esses sinais são mencionados em João, e aqui ele comenta de que ele é um ser humano, é a mesma pessoa, e dizendo-lhes isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem ainda, e por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tem dizer alguma coisa para comer? Então, apresentaram um pedaço de peixe assado. Isso aqui vai para meus irmãos adventistas que são exagerados, que falam que no céu, né, a gente vai ter que aprender a ser vegetariano aqui, porque lá no céu não se come animais mais, né? Ué, Jesus acabou de ressuscitar glorioso, maravilhoso, e está comendo aqui um peixinho assado, né, meus amigos? Muito bem. Então, lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Inicialmente, vemos o corpo glorificado, que é o sinal inicial, é a mesma pessoa. Se você tem dúvida, Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele apresentou uma continuidade, né? Alguns dizem, mestre Reiner, Evandro, Fábio, que o livro de Lucas e de Atos eram um instrumento, uma peça jurídica de defesa do apóstolo Paulo. Alguns dizem, alguns historiadores e teólogos sugerem isso da maneira que escreve a esse tal Teófilo. Não sabemos quem seja, possivelmente alguém que representou Paulo, né? Isso é só sugestão, não sabemos, né? Só estou dando aqui uma pequena curiosidade para vocês. E no capítulo 1 de Atos, no versículo 11 diz: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. O Jesus que tinha ressuscitado é o mesmo Jesus que subiu ao céu. E aí vem a questão. Aos meus amigos, eu estou aqui mostrando que a ideia de que é a mesma pessoa glorificada. Meus amigos, Evandro Ferreira, meu querido amigo. Olha só, o texto que o Otto leu
É muito interessante, realmente. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai tratar a respeito da glorificação, fazendo, ainda que indiretamente, uma menção, uma referência ao próprio Jesus. Isso a gente vê em Filipenses capítulo 3, no versículo 20, pelo menos. Depois a gente conversa sobre outros textos. Mas vamos lá. No versículo 20 do capítulo 3, ele diz assim: a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele falava de uma esperança, a gente entende esperança como um desejo de ver, de vencer, de ter algo concluído, por aí. Mas o apóstolo Paulo, sempre que ele trabalha essa questão de uma esperança, de algo vindouro, tinha um significado mais amplo, mais profundo. E o que ele estava ligando aqui seria meio que a completa obra em nós. Não é que Cristo fez uma obra incompleta, não. Ela foi completa na cruz, mas os efeitos dela ainda não foram aplicados completamente em nós. A glorificação, resumidamente, é isso. É a aplicação completa e total da redenção que nós temos em Cristo Jesus. Então, seria como o último estágio para a conclusão em nós. Eu estou repetindo em nós, para depois não ficar entendido de que o sacrifício ele não foi totalmente pleno e perfeito, que ele ainda será aperfeiçoado. Não, ele foi concluído. Mas em nós, a aplicação em nós, ela ainda será totalmente aplicada. A glorificação é esse estágio final. Quando nós somos transformados, convertidos, regenerados, quando acontece um novo nascimento, nós então somos libertos do domínio do pecado, nós somos libertos, o pecado já não mais nos domina, agora nós somos habilitados a dizer não para o que é errado. Nós também somos libertos, ou nós temos o escrito da dívida quitado através de Cristo, ou seja, nós não temos mais os efeitos da condenação do pecado sobre nós. Então, nós somos libertos aí do controle e domínio do pecado e somos libertos também da condenação que o pecado traz, certo? Mas nós ainda não fomos livres da presença do pecado, do mal, de tudo que provém do pecado, das consequências do erro. Todo e qualquer mal que existe, ele parte do pecado original. Ele é consequência da desobediência lá no jardim, e que lá foi, então, distribuído para o planeta, para o ser humano, para todas as formas de vida, maldições consequentes do ato de desobediência do pecado. O apóstolo Paulo, ele sempre está olhando algo a mais, certo? No versículo 21, Paulo diz assim, do capítulo 3 de Filipenses: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele, veja que no versículo 20, Paulo está falando de Jesus Cristo. No versículo 21, ele diz, ele é Jesus Cristo. Ele transformará os nossos corpos. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele não cita aqui, pelo menos não nesse texto, não diz que todos os seres humanos terão seu corpo glorificado. Ele diz nós, obviamente ele está identificando quem serão aqueles que terão o corpo transformado, que serão a igreja, os filhos de Deus, os regenerados, etc. E aí o apóstolo Paulo diz, ele, Jesus, ele nos transformará, ou transformará os nossos corpos humilhados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. O seu corpo glorioso. E aí o Otto abriu lendo Lucas 24. O corpo glorioso de Jesus. Que é quando o próprio Jesus, ele aparece para os seus e diz, olhem para mim, toquem em mim, vejam minhas mãos, etc. Ali ele estava deixando muito claro de que ele era uma pessoa, tinha um corpo, e não um espírito, mas seria de fato alguém que poderia ser tocado. Isso é até o que ele faz, meio que em resposta à incredulidade de Tomé. Toca aqui, aqui, veja. Então, Jesus ressuscitou, ele veio em corpo glorificado, né? Agora, há aí uma lacuna. Será que ele ainda terá as marcas da crucificação, como alguns colocam, que ele terá?
aí é outra questão, acredito que dá para a gente conversar. Mas, a princípio, é isso. Isso é a glorificação. Jesus vai transformar os corpos dos seus filhos à semelhança do seu próprio corpo glorificado, certo? Mesmo um corpo glorificado, ele comeu. Então, é possível um corpo glorificado comer. Não é? Pelo menos nós temos em Apocalipse descrito que haverá banquete. Né? Mas aí, outras questões. A princípio, eu quero encerrar minha fala dizendo que essa doutrina da glorificação, ela é bíblica, ela está muito bem embasada na Escritura, não é loucura, não é, alguém viu, alguém teve a visão, não, ela está muito bem amparada nas Escrituras. Nós temos, textos e textos para defender a glorificação dos corpos e que ela acontecerá quando Cristo vier e os corpos dos seus filhos serão transformados à sua imagem, assim como o seu corpo o é. Claro, num estado perfeito, incorruptível e imortal, e claro, sem nenhum vestígio de pecado.